Nesse vídeo eu vou te explicar por que o livre mercado não cria monopólios, tá? Por que esse vídeo é importante? Porque existe um pensamento padrão na cabeça das pessoas, principalmente na cabeça de gente de esquerda, socialista, comunista, enfim, que é um pensamento que diz, eles pensam da seguinte forma: livre mercado cria monopólios, logo nós precisamos do Estado para regular a economia a fim de não gerar monopólios, porque se o mercado for livre, monopólios serão criados e aí as pessoas vão acabar insatisfeitas com o serviço e com a qualidade dos produtos. Eu vou explicar por que isso é uma mentira descarada, e geralmente quem faz isso sabe que é mentira, e eu vou explicar detalhadamente nesse vídeo. Então se inscreve, compartilha, deixa o like. Meu nome é o Thierry, seja bem-vindo ao meu canal aí, tamo junto. Primeiro de tudo, vamos começar do começo. O que é um monopólio? Monopólio é quando você tem uma empresa e você exerce a única função naquele setor específico. Então, assim, você é a única empresa exercendo aquele serviço específico naquela sociedade. Um exemplo clássico e mais fácil de todo mundo entender. Eu sou a única empresa que vende carros no Brasil. Então, no Brasil, eu possuo o monopólio da venda de carros. Acabou. Isso é um monopólio. A minha empresa Altieri vende carros e eu sou o único vendedor de carros no Brasil, então eu tenho um monopólio na venda e na produção, enfim, de carros no Brasil. Inclusive, você pode separar monopólio em setores menores ainda, como eu acabei de dizer. Você pode ter monopólio da produção de carros, você pode ter monopólio da venda de carros, você pode ter monopólio da produção dos itens que produzem as peças para os carros. Entendeu? O monopólio ele pode ser em qualquer lugar. Ele não precisa ser simplesmente no produto final. Ele pode ser no produto intermediário, ele pode ser na matéria-prima, ele pode ser num tipo de serviço específico, num tipo de produto específico, enfim. Então, monopólio é isso, é quando você tem total controle sobre determinado setor de economia da sociedade. Acabou. Ah, mas eu tenho duas empresas competindo. Já não é mais monopólio. Pode se encaixar num oligopólio, mas não é mais monopólio. Ah, eu tenho 3 empresas, 4 empresas competindo. Não é monopólio, pela simples definição de monopólio. E aqui, nesse canal, a gente respeita as definições das palavras, diferente dos socialistas e dos comunistas que simplesmente fazem semântica freestyle como eles bem quiserem, né? É porque basicamente o socialista funciona dessa forma. Enfim, explicado o conceito de monopólio, eu quero dizer o seguinte: como que funciona hoje a sociedade no mundo no geral? Brasileira, americana, australiana, francesa, como é que funciona dentro dos países? O Estado existe, certo? E ele cria leis, e essas leis dificultam, ou essas leis moldam as ações das pessoas na hora de fazer empresas, na hora de vender produtos, bens ou serviços. É isso. Então o Estado cria leis e essas leis moldam como as coisas vão ser na sociedade, tá? Ok. Ou seja, em nenhum lugar do mundo existe livre mercado. Esse é um fato irrefutável. Você não tem livre mercado em nenhum lugar do mundo. Não existe livre mercado em nenhum lugar do mundo. Zero. Existem locais que são mais livres economicamente falando do que outros. Então é um espectro. De um lado você tem total controle da economia pelo Estado e do outro você tem zero controle da economia pelo Estado. Nenhum país está no extremo de zero controle. Todos os países, inclusive, estão da metade para cá. Não da metade para cá. Porque todos os países têm estados, todos os países têm impostos, todos os países têm regulamentações, têm leis. Pois é. Então só aí a gente já refuta todo o argumento socialista de que o livre mercado causa monopólios, porque a gente vê monopólios hoje em dia e não existe livre mercado. Então só aí já está refutado. Acabou o vídeo. Tchau. Mentira, vamos continuar, né? Dito isso, como é que o Estado cria monopólios? Justamente, ele cria monopólios utilizando leis, utilizando a coerção jurídica para fazer leis, fazer regulamentações, fazer cobrança de imposto, aumentar a alíquota de imposto. E o que isso causa? Isso causa barreiras de entrada para novas empresas na economia. Se eu sou uma empresa gigantesca, se eu sou a Amazon, por exemplo, eu possuo dinheiro para bancar o aumento de imposto, para bancar a dificuldade criada por novas leis, para bancar, sei lá, propina de político, para bancar propina de policial. Eu consigo fazer tudo isso porque eu tenho muito dinheiro já.
Se eu sou uma empresa pequena, eu não vou conseguir tancar esse tanto de imposto, esse tanto de regulamentação, esse tanto de alíquota nova de leis, de impostos, enfim. E aí, inevitavelmente, eu vou falir. Ou seja, barreiras de entrada são criadas por estados. Existem algumas barreiras de entrada que são naturais daquele setor específico. Por exemplo, a complexidade de você criar uma logística para vender aquele produto ou aquele serviço, ok? Mas é uma barreira de entrada natural. Você consegue adotar a mesma logística, você consegue adotar a mesma, a mesma capacidade produtiva ao longo do tempo. Uma coisa é uma dificuldade natural da sociedade, como, por exemplo, a escassez de recursos, como, por exemplo, a mineração de recursos, como, por exemplo, terreno, clima, etc. Outra coisa é a barreira de entrada causada pela coerção do Estado nos indivíduos. E isso é inaceitável. E isso, inclusive, causa problemas na sociedade, problemas econômicos. Porque todo mundo acaba sofrendo por causa disso. Tanto as pessoas que fazem as empresas, quanto os clientes que vão ter que consumir produtos mais caros, produtos menos eficientes, mais defasados, entendeu? Agora, o argumento de que livre mercado cria monopólio é um argumento totalmente tosco, é um argumento que realmente só sairia da cabeça de um socialista, porque geralmente socialistas não entendem economia, porque se eles entendessem, eles não seriam socialistas. Como é que um livre mercado vai criar monopólios se o próprio fato de ser um livre mercado significa que não existem barreiras econômicas coercitivas? Significa que qualquer pessoa pode entrar naquele mercado e competir com aquela empresa. Não existe patente, não existe imposto, não existe lei, não existe regulamentação, não existe processo jurídico por uso de imagem, processo jurídico por uso de patente, processo jurídico por uso de nada. Isso é um verdadeiro livre mercado. E aí que está outra coisa. Os socialistas confundem livre mercado com corporativismo. E eles fazem isso de maneira proposital. Eles acham que o livre mercado é o mercado que tem o Estado regulando, que tem o Estado fazendo lei. O livre mercado, para eles, é o mercado que tem patente, que tem propriedade intelectual, que tem copyright, que tem uso de imagem. Não faz sentido nenhum. Isso não é livre mercado, pela própria definição de livre mercado. Simples assim. Enfim. Aí o que acontece? Num livre mercado fica impossível de haver um monopólio. O que acontece é o seguinte: você pode ser o pioneiro na criação de um serviço ou produto, e aí você vai ter o monopólio desse serviço ou produto por algum tempo. Como, por exemplo, carros elétricos. Se fosse um livre mercado e você fosse o primeiro criador de carros elétricos, você provavelmente teria o monopólio daquele produto, carros elétricos, por um tempo. Porque você foi o primeiro. Logo, você tem uma vantagem competitiva de oferecer um serviço novo, um produto novo no mercado, que ninguém fez ainda. Com o tempo, é possível que outras pessoas comecem a entrar nesse mercado para competir com você. E por que elas fariam isso? Porque existe claramente um incentivo econômico para isso acontecer. Se você tem 100% da fatia de mercado, existe um incentivo muito grande para outras empresas entrarem e competirem com você nesse mercado, porque é muito fácil você conseguir uma fatia desse mercado. Basta você oferecer um serviço com um produto com um preço menor, ou com uma qualidade um pouco pior, mas também com um preço menor, ou um produto premium. Enfim, são várias alternativas para você ganhar uma fatia de mercado. Agora, quando você tem barreiras de entrada causadas pelo Estado, quando você tem barreiras coercitivas, sejam leis, seja a coerção da força jurídica, tomar o processinho, por exemplo, sejam impostos, sejam regulamentações ridículas. Quando você tem essas coisas, você cria barreiras de entrada e a empresa que tem menos poder capital, que tem menos poder monetário, ela não consegue competir, porque ela não consegue nem entrar no mesmo mercado. Um exemplo clássico disso são provedores de internet. Você tem 3 ou 4 provedores de internet no Brasil, porque o serviço de internet no Brasil é extremamente regulado. É basicamente um cartel, é basicamente um oligopólio, onde todas as empresas ali cobram a mesma coisa
E se você tentar entrar com a sua empresinha menor, você vai ter uma tonelada de impostos na sua frente, uma tonelada de regulamentações na sua frente, e isso vai dificultar absurdos a sua entrada nesse mercado. De maneira competitiva, você até consegue entrar, mas você não vai competir com os gigantes, porque você não tem como, você não tem o dinheiro. Mesma coisa com a Amazon, por exemplo, mesma coisa com a Apple, mesma coisa com a Nvidia. Essas empresas, elas estão isoladas do resto do mercado muito por causa de monopólios em setores específicos causados por essas mesmas empresas comprando políticos, comprando leis de políticos. Coca-Cola, Pepsi, todas as maiores empresas do mundo atual já compraram em algum momento, muito provavelmente já compraram políticos para passarem leis em vários países. E é assim que funciona. Esse é o verdadeiro sistema em que a gente vive, que é um sistema cantilionário, que é um sistema corporativista. Muito longe de ser um sistema capitalista, muito longe de ser um sistema de livre mercado. E é por isso que socialistas são burros, porque eles não entendem isso. Claro, a maioria não entende e tem uma parte que realmente sabe que assim funciona, mas eles são as cabeças do movimento socialista, né? Então, eles não vão falar a verdade para você. Enfim. Esse é o problema. Existe uma briga de narrativa gigantesca e a esquerda inteira mente na sua cara, né? E você acaba acreditando que monopólios são causados pelo livre mercado, quando na verdade monopólios são destruídos pelo livre mercado. Porque em busca do dinheiro, em busca do lucro, o incentivo é para o monopólio ser destruído, o incentivo é para o cartel deixar de existir. Cartéis, monopólios, oligopólios só existem por causa do Estado, porque o Estado usa o seu poder coercitivo para criar leis, impostos e regulamentações que proíbem a entrada de pequenas empresas nesse setor específico. Onde que o Bitcoin entra nessa brincadeira? O Bitcoin é justamente o livre mercado do dinheiro. Como é que funciona o dinheiro hoje na sociedade? Cada país tem a sua moeda, cada país tem o seu dinheiro. E esses dinheiros desses países são monopolizados. O Estado possui o monopólio do dinheiro. O Bitcoin chega e destrói esse monopólio utilizando um sistema de dinheiro descentralizado onde ninguém é dono. E todo mundo tem um incentivo, pela teoria dos jogos, a ajudar o sistema a crescer e a se tornar cada vez mais seguro. Todo mundo que entra dentro do sistema transforma seus incentivos a participar do sistema e a melhorar o sistema. Por isso que o Bitcoin é tão disruptivo, porque ele é justamente o livre mercado agindo na forma de dinheiro. Ele é o dinheiro do livre mercado. Por isso que ele é imparável, por isso que muitas pessoas falam que ele é um buraco negro, que ele vai sugar a riqueza do mundo inteiro, porque é justamente isso. O livre mercado, ele sempre vai ser mais eficiente, porque a alocação de recursos no livre mercado precisa ser eficiente. Senão ela vai à falência, senão ela fracassa. Os fracassados não prosperam. Os ineficientes não prosperam no livre mercado. Diferente de um sistema regulado pelo Estado, onde a ineficiência prospera. É só você encontrar qualquer serviço público aí, qualquer agência pública, e você vai ver ineficiência para todo lado, porque assim funciona. Você não tem incentivo econômico para ser eficiente dentro do serviço público. Você vai receber o seu dinheiro no final do mês de qualquer forma. Você não vai ser demitido. É só você fazer o mínimo do mínimo. E é assim que funciona. E sempre vai ser assim que vai funcionar. Porque o sistema é feito dessa forma. Tudo que é público não está dentro do livre mercado. Tudo que é público está fora do livre mercado. Eles não participam das regras de oferta e demanda. Todas as demandas públicas são artificiais e todas as ofertas públicas também são artificiais. Tudo que está dentro do público, do sistema público, do governo, é completamente artificial, fora da realidade. E por isso será ineficiente, porque eles não participam das leis econômicas. Eles ignoram as leis econômicas. Ignoram as leis econômicas a custo seu. Você que paga por essa brincadeira. O pagador de imposto que paga por essa brincadeira. Entendeu? Tudo que é dentro do livre mercado sempre vai ser mais eficiente porque precisa ser eficiente, porque obedece às leis econômicas. E leis econômicas nada mais são do que leis naturais do universo.
oferta e demanda, escassez de recursos, tudo isso são derivações lógicas das leis naturais do universo. A escassez ela não existe só na Terra, ela vai existir também na Lua, em Júpiter, em Marte. Os recursos do universo são escassos, o tempo é escasso, a própria dinâmica de tempo e espaço é escassa. Então, na prática, leis econômicas são só a perspectiva humana de leis naturais do universo. É o ser humano interpretando leis naturais do universo e aplicando isso numa sociedade. Isso que são leis econômicas. E o Estado, ao ignorar elas, está ignorando, por exemplo, é tão crasso, é tão profundo, é tão absurdo quanto ignorar a gravidade, por exemplo. Quanto ignorar a química, a física. É tão absurdo quanto, porque é exatamente isso. Enfim, o Bitcoin vem e destrói tudo isso, porque ele força as pessoas da sociedade, ele força as pessoas que estão dentro do sistema Bitcoin. Não é que força, ele incentiva, né, monetariamente falando, as pessoas que estão dentro do sistema Bitcoin a serem honestas, a aceitarem as leis econômicas do universo. As leis econômicas, as leis físicas, químicas, etc., termodinâmica. Por isso que o Bitcoin é tão disruptivo. Porque ele literalmente faz valer as leis do universo. Ele faz valer as leis matemáticas, as leis físicas, as leis químicas, preservação de energia, eletricidade, etc., eficiência de eletricidade. Até o próximo vídeo. Estude Bitcoin